Salve potência, beleza? Você que vai curtir agora esse corte, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tamo junto! Boa tarde, Felipe. Um grande abraço. Um abraço, pessoal do Trocando Ideia. Prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história aí, falar de futebol, que eu gosto, eu amo falar de futebol, adoro falar de futebol. 43 anos de futebol, né? Tem 43 anos que eu estou dentro do futebol, mas 30 anos de rádio. Eu comecei em 1992. Eu trabalhava como supervisor, de um tempo fui trabalhar a pedido de uns empresários, como supervisor de uma empresa de tintas, com várias lojas, e lá conheci Paulo Teixeira, que já era comentarista esportivo da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, que era a única FM que fazia futebol. Ele aí, conversando comigo, rapaz, você entende muito de futebol. Aí me levou para conhecer Naldo Rodrigues, tinha sido um grande jogador de futebol, e era o chefe da equipe da Bandeirantes. E aí, chegando lá, ele gostou de mim, eu já comecei a trabalhar no plantão esportivo com Edmundo Filho, que hoje é o repórter, né, o apresentador lá do Governador, o Rui Costa, né, o Edmundo Filho. E aí eu comecei a aprender, dei os primeiros passos em rádio com Edmundo Filho, e fiquei 5 meses no plantão esportivo. Aquilo me deixava doido. Eu não queria ficar preso dentro do estúdio, eu queria trabalhar, eu queria sair, eu queria ir para o estádio, eu queria ser repórter. E graças a Deus... nessa época funcionava como você era o que... Era plantonista, eu ficava lá, plantonista ele dá o resultado de outros times, vai buscar resultados em outros estados, em outros países, e aí leva aqueles resultados para o grande público. E eu fiquei lá uns 5 meses. Aí no final do ano teve um jogo, e o primeiro jogo que eu fiz foi Bahia e Leônico em Candeias, no estádio de Candeias, com o finado Miguel Messias. Ele liberou para fazer o jogo, e a partir dali não saí mais do campo, não voltei mais para o plantão. Repórter de campo. Repórter de campo, em 1982. Eu comecei no dia 1º de junho de 1982, em rádio, então são 30 anos de rádio. No futebol eu comecei no Infanto Juvenil do Galícia, em 1980, e fiquei 80, 81 no Galícia, 14, 15 anos de idade, porque eu tinha sido artilheiro de um campeonato no Bonocô, uns campinhos que tinham no Bonocô. Eu tinha sido artilheiro lá, e um dos times era treinado pelo técnico do Juvenil do Galícia, e ele me levou para lá. Eu fiquei jogando 1 ano no Juvenil do Galícia, só que no Galícia não tinha ainda inscrição na Federação Baiana de Futebol. Então eu me reconheço assim como atleta mesmo a partir do Botafogo, em 1982, que aí eu já fui registrado na Federação Baiana de Futebol, e eu comecei com 16 anos no Botafogo, e a partir dali joguei, mas joguei pouco tempo, joguei até 22 anos de idade só. Interessante que eu parei em 1987, no Galícia, eu fui capitão do time com 21 anos. Você parou de jogar? Ali no Galícia, com 21 anos, disputei o Campeonato Baiano em 1987, fui capitão do time do Galícia, e aí parei de jogar. Em 91, eu tinha parado com o futebol. Aí o treinador, né, Jair Garrido, que tinha sido meu treinador no Botafogo, no Vitória, no Ipiranga, ele me convidou: você não quer voltar a jogar não? No Ipiranga não, no Ipiranga foi nessa ocasião. Você quer voltar a jogar futebol não? Eu disse: poxa, eu estou parado 4 anos que eu não jogo bola e tal, bora. E eu disputei o Campeonato Baiano pelo Ipiranga em 1991, mas já tinha parado há 4 anos. Então, sobre sua pergunta, isso aqui é um vício, rádio é um vício, rádio é um vício. Televisão você faz como complemento, sabe? Televisão é um complemento. Eu trabalhei 6 anos no programa Os Donos da Bola, com Juliana Guimarães, era eu e ela lá. Mas é um complemento. Eu gosto de rádio, sabe? E o meu sonho, a minha vida inteira, praticamente eu fui repórter. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Excelsior com Mário Freitas, a equipe de Mário Freitas. Trabalhei 20 anos com Mário Freitas. E eu sempre quis ser comentarista. Só que ele dizia assim, ele tinha 3 comentaristas, Fernando Cabuz, Sérgio Toniello e Luiz Brito. Ele dizia: Dito, se eu lhe colocar como comentarista, eu perco a jornada, porque é você que segura a minha jornada como repórter. É você que tem as informações. Então, se eu trago você cá para cima, para ser comentarista, eu perco, sabe, a jornada esportiva, que tem que segurar a jornada é você. E aquilo me consumia, porque no final, porque eu entrei em 2016 na televisão, entrei em 2010 e saí em 2016 na Band.
Então, em 2010 eu já era comentarista na televisão, mas no rádio eu era repórter. Eu não sabia disso. E confrontava, batia de frente. Por que batia de frente? Porque na TV eu tinha que comentar e você tem que criticar treinador, jogador. E no outro dia eu estava de cara a cara com o treinador, com o jogador. Isso é horrível. Hoje em dia eu sou comentarista e fico na rádio. Eu não vou lá mais pro dia a dia. Então eu faço e fico tranquilo aqui. Não é que eu tinha medo, nada disso. Mas fica uma situação muito chata, muito ruim. Né? De você estar criticando um profissional, né? Muitas vezes elogiando também, mas criticando e no outro dia você bater de frente com ele lá. E teve algum já indigesto assim pra... Não, tinha cara feia, né? Tinha cara feia, mas tinha um ponto positivo. Por exemplo, Zé Roberto, um jogador centroavante do Bahia, tinha saído da base, divisão de base profissional. E a crítica era muito dura em cima do Zé Roberto. Sim. E eu dizia, gente, vocês querem que um atleta com 20 anos saia da divisão de base, chegue e resolva o problema no time profissional? O cara entra faltando 10, 15 minutos. Aí teve um jogo que o Zé Roberto fez 2 gols. Aí, quando terminou o jogo, foi a imprensa inteira pra cima dele. Aí todo mundo perguntando. Aí eu cheguei perto dele, peraí, primeiro dito aqui. É o único que me dá apoio aqui. Vocês só fazem me criticar e tal. Então tinha esses momentos também, sabe? Então batia e confrontava, porque eu tinha que ir para a Rádio Excelsior, ser o repórter. E no dia a dia, era de segunda a sexta, eu estava na Bandeirantes, na televisão, meio-dia ali no programa. Mas passou. Quando terminou a equipe da Rádio Excelsior em 2016, acabou a equipe porque... um acordo que não teve com a Rádio Excelsior, com a diretoria da Rádio Excelsior, o Mário Freitas, aí terminou a equipe. Márcio Martins me contratou, isso foi em novembro de 2016. Aí Márcio Martins me contratou, logo quando eu saí, me contratou. Então eu comecei no dia 2 de janeiro de 2017, na Itapuã FM e na Transamérica também. Transamérica porque Simval Vieira, que trabalhava com o Márcio, foi ser diretor do Vitória, e aí Márcio me convidou para trabalhar lá com ele também. E a partir daí que eu comecei só a ser comentarista. E graças a Deus que era o meu sonho, era o que eu queria fazer. A sua pergunta é isso aí. Comentarista. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Repórter, né? Muito mais, porque eu passei a minha vida inteira estudando futebol. Eu passei por grandes treinadores. Eu digo sempre assim, eu joguei pouco tempo. Não é que eu joguei pouco futebol. Eu acho que eu joguei bem futebol. Era que posição, Vitor? Eu era zagueiro central. Profissional, eu era zagueiro central. Talvez se eu tivesse sido atacante jogando profissionalmente, eu tivesse mais sucesso. Porque eu nunca gostei, na realidade, de jogar futebol. Eu não gostava de jogar futebol, Tanto é que tem 7 anos que eu não pego em bola. É mesmo? Não dou minhas corridas, mas não pego em bola. Então, eu tenho em casa 41 medalhas, sabe? Eu tenho, tipo, acho que 14, 15 troféus. Campeonato de radialista eu disputei 8, fui artilheiro nos 8 campeonatos. Então eu sempre fui atacante, sempre fui centroavante. Tanto é que eu disse aqui no início que eu saí de um campeonato do Bonocô, que fui artilheiro, e fui jogar no Galícia. Então, quando eu fui treinar no Botafogo, o treinador me botou de meio de campo, daqui a pouco me botou de volante, eu grandão, aí me botou de zagueiro. E aí não dá para você sair mais, não tem como você sair mais. Tá? Talvez se eu fosse atacante eu tivesse tido mais sorte, mais sucesso na minha vida.